Confiança plena na vitória, confiança plena na verdade. Esse é o espírito que tomou conta da equipe de governo de Donald Trump e existe razão mais do que suficiente para isso. Boa noite, você está no canal Professor Beleio, vídeo da noite do dia 10 de novembro de 2020, terça-feira. Pois é, confiança na verdade, a verdade triunfará. Bem, a Carolina do Norte deu agora o resultado da recontagem dos votos. Trump venceu. Pois é, Trump venceu a Carolina do Norte. O presidente Trump ganhou o contestado estado da Carolina do Norte e seus 15 votos eleitorais, de acordo com o Decision Desk. Em outras palavras, este é o início do retorno do presidente, diz o Infowars de Alex Jones, que tem uma grande chance de derrotar a fraude eleitoral e, por fim, vencer a eleição. Trump venceu na Carolina do Norte, apesar do seu conselho eleitoral estadual não dar o resultado oficialmente agora. Isso só acontecerá no dia 12, hoje é só dia 10, mas já está fechada a fatura, liquidada a fatura. Quem também expressou esse espírito de confiança foi Mike Pompeo, o secretário de Estado, que ainda não havia falado de modo tão direto sobre as eleições como hoje. Ele deu uma longa entrevista para a imprensa na Casa Branca e disse o seguinte: disse que não haverá uma transição suave para o segundo mandato do presidente Trump sem Trump. Ou melhor, a única transição suave do governo Trump será para o segundo mandato de Trump. Tudo isso porque foi perguntado por repórteres como que seria uma transição suave para o governo Biden se ainda não existe contato de equipes de transição dos dois governos. E ele disse, não existe esse contato, mas haverá sim uma transição suave para um segundo mandato do presidente Trump. E acrescentou, estamos prontos, o mundo está assistindo o que acontece, estamos contando todos os votos, existe um processo e a Constituição o enuncia de forma bastante clara. O mundo deve estar confiante de que a transição necessária será feita para garantir que o Departamento de Estado continue a ser funcional e bem-sucedido como é hoje, em 20 de janeiro, um minuto depois do meio-dia, ou seja, quando Trump assumirá o segundo mandato. Bem, outro fator bastante interessante que chamou a atenção no dia de hoje foi a descoberta do Partido Republicano de uma relação muito estreita entre o mega investidor George Soros com a contagem de votos em vários estados norte-americanos. George Soros está no meio, é claro. Um artigo saído na mídia do Canadá, no Canada Free Press, levantou a lebre. Um funcionário de George Soros colocou suas próprias máquinas na contagem de votos em vários estados. A matéria diz que Lord Mark Malloch Brown, tenente de George Soros, ou seja, ele foi vice-presidente de duas ONGs de George Soros, a Open Society e da Quantum Foundation. Pois bem, vice-presidente de George Soros, uma espécie de braço direito, estava ligado à Dominion Voting System, que fez contagem de votos em vários estados com a associado, melhor dizendo, com a Smartmatic, de propriedade da Venezuela, do governo da Venezuela. Pois é, essa notícia hoje foi dada com destaque no Canadá, por uma mídia nem tão conhecida assim. Mas é por isso que precisa ser reconhecida, ou melhor, replicada, porque
tudo que acontece em favor de Trump é simplesmente omitido por quase todo mundo. Ninguém está divulgando o que está de fato acontecendo. Ninguém dos grandes e dos médios. Os pequenininhos até estão dando alguma notícia. Mas informação quente mesmo para valer na grande mídia, não existe. Esta só trata de Biden e já como presidente eleito. Aliás, por falar em Biden, a Infobae disse agora que ele acusou Donald Trump de negar-se a admitir a derrota e macular o seu legado. Ele disse: esta recusa de Trump em admitir a derrota é uma vergonha e não ajudará o seu legado. Muitos estados já estão recontando votos. A Carolina do Norte ainda nem publicou oficialmente o resultado. A Pensilvânia, no dia 12, poderá também dar um novo resultado bem diferente do que foi anunciado no sábado. Pois é. E Biden quer porque quer que Trump assuma que perdeu. A mídia está fazendo uma força, está numa tentativa tão desesperada de impor Joe Biden na presidência, que chega a ser constrangedor. Pois é, mas enfim, é isso que temos. Agora, por outro lado, toda essa tentativa de impor a força, através da mídia, um presidente que não venceu e não venceria jamais a presidência, colocará muita gente em maus lençóis depois que Donald Trump assumir no segundo mandato. Porque ficou muito claro que está em jogo aqui uma grande armação, com colaboração explícita de vários governos pelo mundo. E aí, como ficarão as coisas depois? Em primeiro lugar, é preciso perguntar como ficarão as coisas para grandes plataformas da internet e para a mídia, de um modo geral, que não tem credibilidade mais nenhuma. É claro que a mídia sempre manipulou a opinião pública. A diferença agora é que ela está mais ostensiva, mas, por outro lado, muito mais pessoas entenderam a jogada. Daí porque, amanhã depois, quem hoje está surfando em popularidade, amanhã cairá tremendamente. E aí como fica? Vamos aguardar, mas muita coisa mudará depois que for declarada oficialmente a vitória de Donald Trump. E isso acontecerá, porque nós precisamos entender que nos Estados Unidos a Suprema Corte não é exatamente igual à nossa. E como muita gente disse hoje nos comentários do vídeo da manhã, lá os militares de patente, de alta patente, também não são necessariamente iguais aos nossos, aqui desses lados do planeta. Pois é. As coisas mudarão e muito. Para terminar, meus amigos, a informação que nos chega é que as bolsas americanas hoje penaram bastante, um indício de que tem muita gente preocupada com os resultados que virão pela frente. Porque estava tudo armadinho para as bolsas explodirem. Biden presidente, vacina da Pfizer aí, já oficializada como a solução mundial, a solução global para o Covidão, enfim, as bolsas tenderiam a disparar como nunca. E estão caindo. Porque uma coisa é o que foi planejado, outra é a realidade, como tenho insistido aqui neste canal. A SP500 está agora com 0,17% negativo, a Nasdaq 1,82% negativo, despencou mesmo, e até o índice Bitcoin caiu 0,7%. Já esteve mais, a Nasdaq já esteve bem mais em queda.
Mas para vocês terem uma ideia, meus amigos, a Microsoft de Bill Gates chegou a cair mais de 4% hoje. Agora ela está em queda de 3,67% na BDR, aqui vendida aqui no Brasil. A Apple, que também demorou para cair, caiu bastante hoje, chegou a quase 1% negativo, agora está 0,51% negativo. A Alphabet, que é a Google, no momento está amargando 0,49% no vermelho. Bem, no geral, para a Bolsa Brasileira hoje foi bem. Ela subiu, chegou a mais de 2% de alta, bem mais, agora está em 1,47%. O que facilitou a alta da Ibovespa foram ações como a Vale, que subiu. A Vale agora também está em queda, mas Itaú, Unibanco subiu bastante, Petrobras subiu, está agora em mais 6,94%, e isso ajudou também a subida da Bolsa. Por outro lado, quem decepcionou foi Magazine Luiza, está no momento 4,61% negativo. Bem, por enquanto é isso, meus amigos. Espero que logo mais tenha notícias também nesse sentido em relação à Pensilvânia. A justiça está agindo. Ontem eu disse, a roda da justiça começou a mover-se, ainda que devagar, mas começou a mover-se com todo o seu peso. E isso trará, sim, muitas surpresas logo mais. Até depois.